O Jornal do Dia prossegue com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado e o nosso convidado de hoje é o candidato professor Laílson do PSOL. A entrevista tem 10 minutos de duração e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Jorge. O senhor já foi candidato em outra oportunidade no ano de 1998 e agora volta às disputas eleitorais tentando uma vaga no Senado Federal. Qual a motivação dessa candidatura? Olha, é tentar mudar o processo político do Rio Grande do Norte e do Brasil. É mudar essa política tradicional, né? É propor uma mudança real na política brasileira e do Rio Grande do Norte. Portanto, esse é o desafio, esse é o nosso grande desafio. O desafio de colocar para as pessoas essa mudança, que eu acho que é a palavra mais utilizada nessa campanha é mudança, desde os grupos mais tradicionais até os políticos que nunca tiveram mandatos, mas que têm essa tradição de concorrer, tratam da palavra mudança. A sociedade está preparada para a mudança? Sim, sim. E o ano passado, né, a sociedade foi às ruas com grandes mobilizações e essa era a palavra de ordem, mudança. Né? Mudança em termos de educação, saúde, segurança e na forma de fazer política. Né? Romper com essa política que tem, durante muito tempo, atrasado o Brasil. Né? É um fator de atraso e não de avanço. Como promover essas mudanças? Rompendo com esses grupos, né? Enfrentando e denunciando e criando alternativas. A nossa candidatura, inclusive, é essa alternativa. E eu lembraria, inclusive, que as duas grandes coligações do Rio Grande do Norte, duas que estão em disputa, basicamente há 20 anos eles estão no poder. Né? O PMDB passou 8 anos, depois o PSB, a Vilma, passou mais 8, e, de certa maneira, estão nesse último mandato. Portanto, são dois grupos que vêm se alternando e, de certa maneira, estão juntos e misturados na política do Rio Grande do Norte. Portanto, não representa alternativa de mudança. Portanto, a nossa candidatura, ela faz esse enfrentamento. Ela se coloca como alternativa a esses grupos tradicionais. Quais as propostas, caso seja eleito senador, o senhor irá apresentar no Senado Federal? Bom, a grande discussão no momento é a reforma política. Portanto, a reforma é uma questão central no processo político brasileiro. Porque é via reforma que podemos criar todo um processo, de fato, democrático que possa criar condições de disputas reais, disputas paritárias. É necessário, definitivamente, acabarmos com o financiamento privado, que esse é o grande mal da política brasileira. É esse financiamento que estabelece o que nós chamamos de relações de promiscuidade entre o público e o privado. E é esse processo que abre uma imensa porta para a corrupção. A corrupção surge exatamente dessas relações não republicanas. Muitos partidos de esquerda têm propostas da classe trabalhadora no poder e que as ações sejam voltadas aos trabalhadores, considerando até a exclusão de incentivos fiscais e muitas outras parcerias que o Estado estabelece com a iniciativa privada. O que o senhor defende sob o ponto de vista tributário? Olha, a reforma tributária tem que ter um viés, né, uma máxima que é justiça tributária. Ou seja, quem tem mais e ganha mais deve pagar mais. Quem tem menos e ganha menos deve pagar menos. Portanto, no Brasil, quem efetivamente paga imposto de renda é quem tem salário. Né? As grandes fortunas, né, os grandes empresários, eles têm, na própria lei, mecanismos que favorecem esses setores. Portanto, a reforma tributária deve criar mecanismos que democratizem o processo, né, de tributação e faça com que, inclusive, setores que hoje não são tributados passem a pagar imposto. Portanto, é necessário, inclusive, uma ampla mobilização para que tanto a reforma política como a tributária, ela surja da sociedade. Ela decorra de um processo de ampla mobilização para que a sociedade estabeleça um modelo, de fato, justo, né, e democrático. No período de campanha, as coligações realizam campanhas para saber a opinião, são aquelas pesquisas, saber a opinião do eleitor. E no topo dessa lista de prioridades do eleitor brasileiro está a questão da segurança. Como o senhor vê essa situação e até a discussão sobre a participação maior do governo federal, uma mudança constitucional, já que a segurança é uma responsabilidade dos estados, que não estão dando conta da segurança e a maior participação do governo federal no combate à criminalidade? Olha, a segurança, a questão da criminalidade está diretamente ligada à questão da exclusão social.
Então, um país, quanto mais justo do ponto de vista da distribuição de renda, cria as condições mais adequadas de segurança e de tranquilidade para o cidadão. Portanto, o país ele tem que avançar de forma mais ousada, mais massiva, numa política educacional, né, numa política de saúde, que inclua grandes parcelas da sociedade, que é esse caminho que vai criar as condições necessárias para uma vida mais tranquila, né, para que ocorra uma situação de paz, de maior tranquilidade para todos os cidadãos. E a saúde pública? O que o senhor pensa a respeito desse assunto? Olha, a saúde está vivendo um colapso, né? A situação eu diria, trágica, porque não há uma política, repito, ousada do governo federal, principalmente no sentido de investir, né, massivamente numa política que atinja, né, massivamente a sociedade. Portanto, e aí eu diria a você o seguinte, o Congresso hoje, ele tem grandes grupos que atuam diretamente, inclusive parlamentares, que faz parte do lobby da saúde privada. E é esses grupos que trava a possibilidade de um processo de ampliação da saúde pública. Portanto, é necessário mudar o perfil do Congresso Nacional, porque esse Congresso, ele de fato não representa a sociedade brasileira. Ele representa os grupos hegemônicos da economia brasileira, banqueiros, empreiteiras, grandes grupos industriais. Portanto, toda a política ela é direcionada no sentido de favorecer esses setores. Enquanto não rompermos com isso, enquanto o Congresso continuar representando esses setores hegemônicos da economia, o Brasil não avança, o Brasil não muda. Qual a condição hoje de concorrer? O senhor tem uma candidatura pelo PSOL, com esses grupos tradicionais que o senhor coloca, pessoas que já estão renovando mandatos na política. Uma das candidatas já foi governadora do Estado, tem o amplo conhecimento da população, que já visitou várias cidades do Estado, e o senhor, nessa candidatura, até sem tantos recursos e com um horário reduzido, um programa eleitoral gratuito. O caminho é a denúncia. Inclusive, nós estamos cumprindo esse papel. E vou dar um exemplo aqui de como esse processo ele é viciado e é danoso em termos de representação política. Agora, nessas eleições, em torno de 7 a 8 candidatos são diretamente filhos de políticos tradicionais. Isso, candidatura para a Câmara dos Deputados. A mesma coisa ocorre para a Assembleia Legislativa. Portanto, é um processo, é um verdadeiro feudo político. Enquanto não rompermos com isso, não quebrarmos isso, não vamos avançar. E aí nos cabe o papel de denunciar e nos colocar como alternativa, né? É exatamente esse espaço que nós estamos conseguindo, de forma bastante ainda limitada, que nos permite exatamente ocupar um espaço político que entendemos importante para propormos mudanças ao eleitorado. Esse eleitor ele tem que começar a refletir sobre a importância do seu voto no processo de mudança na política brasileira e na política do Rio Grande do Norte. Quem é o professor Laílson e por que quer ser candidato, quer ser senador pelo Estado do Rio Grande do Norte? É um trabalhador, sou professor, sou funcionário público federal, portanto um trabalhador, me coloco isso, e estou exatamente do lado dos trabalhadores. E é importante, inclusive, que o eleitor tenha essa clareza. Ao votar no candidato, ele tenha certeza de qual lado esse candidato está, certo? Qual é o lado dele. Porque essa perspectiva dele ter conhecimento do lado que ele vai ter clareza, inclusive, da viabilidade das suas propostas. Porque os candidatos tradicionais, todos eles fazem, né, propostas belíssimas, inclusive muito bem trabalhadas do ponto de vista do marketing, né, da propaganda, e no final essas propostas se perdem com o tempo. Portanto, o eleitor tem que saber qual é a história do candidato, né, e de que lado o candidato está, né, para que as suas propostas tenham alguma perspectiva de ser viabilizada, né, e ser encaminhada, né, a nível de Congresso, né, em função do posto que aquele candidato vai ocupar. O senhor é professor, qual a experiência acumulada que pode ajudar caso seja eleito? Olha, eu trabalhei a minha vida toda, né, durante 3 décadas, ensinei na universidade, no Instituto Federal, portanto, apesar de nunca, né, completamos o processo de aprendizagem, ele é permanente. Mas, assim, entendemos que temos uma boa experiência e essa nossa experiência está à disposição do eleitor, para que o eleitor, né, faça a sua escolha, nos identifique exatamente como alguém que quer mudar radicalmente o processo político do Rio Grande do Norte, do Brasil, e, portanto, que o país consiga um rumo diferente, como as ruas, né, as massas que foram em junho,
cobraram. Portanto, nós estamos identificados exatamente com esse movimento, né, das massas, no sentido de romper com essa política tradicional e extremamente atrasada, né? Professor Lailson Almeida, muito obrigada por sua entrevista aqui ao Jornal do Dia. Uma boa tarde. Boa tarde. Encerrando a rodada de entrevistas, amanhã será a vez da candidata Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. O Jornal do Dia termina por aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal do Dia, segunda edição, às 6h40 da noite. E nós voltamos amanhã às 12h50, logo após o Patrulha. Obrigada pela audiência e uma ótima tarde para você.